Bom dia, boa tarde, boa noite, nação sincera. Vocês estão preparados para mais um momento junto comigo? Meu Deus, hoje você não vai precisar olhar só para minha cara, porque eu trouxe um rosto bem mais bonito que o meu para você ficar, ó, admirando, assim. Então assiste com vídeo que vale a pena. E hoje nós vamos inclusive ter uma conversa muito especial. Eu tenho certeza que você vai sair assim meio que desorientado, pensando, meu Deus. Eu preciso ser mais grato, eu preciso ser mais atenta aos detalhes mesmo. Só confia, porque hoje eu tenho uma convidada especialíssima, uma amiga que eu já conheço há um bom tempo. Eu vou tentar aqui, junto com ela, resgatar onde que a gente se encontrou a primeira vez. Ela que é um fenômeno, ela que é inteligentíssima, ela que muda a jornada profissional de inúmeras pessoas. Você vai entender um pouco melhor sobre isso, vindo inclusive da boca dela. Conheça agora Ivana Soares, a amiga, que alegria de ter comigo! Amiga, que alegria! Depois dessa introdução, eu fico assim, até sem saber o que falar. Meu Deus, muito obrigada por estar aqui. Eu sinto muito que é de Deus, eu sinto muito que é um momento, né, que Deus tem preparado. E eu tenho certeza que o que a gente vai conversar hoje vai ser impactante para nós, né? Porque essa conversa primeiro chega a gente, aos nossos ouvidos. E também para quem estiver aqui com a gente. Então, muito obrada de verdade por poder estar aqui. Não, uma honra, porque a prontidão foi enorme. Assim, eu falei contigo, eu digo, amiga, dá certo. Eu tava assim, Senhor, por favor, toca o coração dela, faz dar certo, faz ela dizer sim. E foi tão rápido esse sim, eu fiquei muito feliz, amigo, de verdade. Que Mas privilégio. É porque eu acredito que quando as coisas são de Deus, é assim. Elas acontecem. A gente dá um passo e ela vai lá e acontece. E eu acredito que é isso. Amiga, e tu lembra como foi que a gente se conheceu? Tu acredita que eu lembro? Assim que tu falou aqui, aliás, não lembro quando a gente se conheceu, mas eu lembro que a gente fazia parte de um GC. Do mesmo GC. Do mesmo GC, que é um grupo de crescimento, né, da igreja. Da igreja. E teve na minha casa. E teve um GC na minha casa, tu foi lá, tava lá embaixo. E eu não sei por que a gente não tinha muito contato, mas nesse dia eu acho que eu desabafei contigo, eu falei contigo sobre a gestação que eu queria gestar e que eu não tava conseguindo. E tipo assim, eu nem sei porque eu não sou muito assim de falar, E tu orou comigo, tu, Jeová, orou por mim, pelo George e tudo. E aí a gente começou a se conectar mais. Foi. Acho que foi isso. Foi. A gente fazia parte do mesmo GC, que na época quem liderava era o Rondinelli e a Denise. Isso. E foi isso mesmo, assim, a gente vivia aquele universo ali de GC, mas eu acho que o dia que a gente meio que linkou mais profundamente foi naquele dia do GC no teu condomínio. Foi. Eu acredito que foi sim. Bem legal. A gente tem que marcar mais coisas, amiga. Pois é, amiga. E assim, a gente teve juntos em momentos bem, assim, bem especiais. Eu lembro... Vixe, por que eu me lembrei disso, Jesus? Eu não posso chorar assim logo no começo. Não Eu me lembro do dia que a gente tava jantando junto e a gente recebeu uma notícia bem difícil por telefone. Nossa, foi. Meu Deus. Passou. E eu fiquei assim... E como vocês, tipo assim, a calma de vocês, né? Assim, como vocês ajudaram a gente a, tipo, se situar naquele momento e se organizar mentalmente, emocionalmente, pra pensar, tá, o que a gente vai fazer agora? Não, agora a gente vai pra casa, agora a gente vai viajar, a gente vai... Né, assim, que foi bem assustador. Mas, enfim... Foi num dia feliz, a gente tava junto, num jantar maravilhoso. Mas eu acho que é assim, né? Deus, ele vai colocando pessoas ao nosso lado e ele sabe que a gente vai precisar, talvez, daquela pessoa naquele momento para aquilo, né? E ele vai colocando anjos, vai colocando pessoas certas para cada momento da nossa vida. Eu acho que é isso. Total. Provisão. E assim, o que eu gosto também é porque, independente da gente estar muito perto ou não estar tão perto assim, a gente consegue se acompanhar e se encontrar e é isso, né? E assim, a energia, a sintonia, sei lá, a conexão mesmo, ela é a mesma, ela tem essa profundidade. Acho que a gente se conectou nesse nível de que a gente tem essa segurança. Tem uma frase que não é minha, não sei de quem é também, mas Deus não une pessoas, une propósitos.
E eu sinto isso aqui entre a gente, sabe? Amém? Eu Quando sinto. tu me ligou e falou sobre o podcast, sobre falar sobre maternidade, trabalho, assim, veio muito linkado ao que Deus já estava falando na minha vida, ao que ele disse que eu tinha que começar a abrir a boca e falar. E, como eu falei, quando o plano é de Deus, ele vai lá e coloca. É. Meu Deus, é isso. E como isso é assim especial, né? Amiga, eu já queria aproveitar e ir estreitando assim pro nosso assunto de hoje, né? Eu conheço um pouquinho da tua jornada e aí eu vou deixar que tu, né, mastigue a respeito e conte, mas hoje eu vejo assim uma quantidade de mulheres que têm passado por muitas dores, né, com relação à maternidade, com relação Sim. a maternar. Eu tenho uma amiga que ela ficou, assim, acho que uns 3 anos tentando. Uhum. Então, ela foi tentante por 3 anos. E quando finalmente aconteceu, ela ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo, quando ela pegou a criança no colo e ela sentiu o baque da mudança de vida, Uhum. ela surtou. Aham. Assim, não, peraí, eu não estava preparada. Não, peraí, eu não era isso que eu queria pra mim. Não, peraí, eu não sabia o que é que eu estava pedindo. E conversando, a gente foi, né, tentando ajustar expectativas, realidade, né, por Aham. assim dizer, e trazer esse senso mesmo de onde que você tá no mundo nesse momento da vida e que sua vida nunca mais vai voltar a ser como ela era antes, mas principalmente essa clareza mental de você entender que era algo que você queria tanto e o que que aconteceu que agora tá tão difícil e que agora você nem sabe mais se era isso que você queria. E acaba que acontece isso, aí tem outras pessoas que já estão passando por outras situações onde não quer muito e não consegue de jeito nenhum, ou então não tem coragem de apostar outras possibilidades e que sente assim. Eu também, inclusive, conheço uma pessoa que ela vem tentando engravidar tem 4 anos. Uhum. E eu disse assim, por que que você não tenta uma FIV? Por que que você não tenta um procedimento, um auxílio, né, dos médicos mesmo, da medicina, para te dar, né, uma segurança, um aparato, que nem é garantido. Uhum. Mas vai Não é que dá nada certo, garantido. não existe garantia. Não existe menor. E ela disse assim, mas eu não quero tentar, porque se Deus não mandou, então é porque Deus não quer que eu tenha esse filho. Eu digo, como assim? O quê? Então, o meu testemunho, se você pensa assim, igual a ela, escuta aqui, meu testemunho que você vai já ver como Deus age. Gente, medicina é você entender que nada no mundo, medicina, nada feito pelo homem substitui a palavra de Deus. A vida só vem quando a palavra de Deus ela é colocada. Isso, inclusive, é algo que me preocupa, porque as pessoas, muitas mulheres, elas estão atrasando o sonho da maternidade. E pouco tem se falado sobre isso. Muitas mulheres têm atrasado o sonho da maternidade, tá tudo bem. Só que as pessoas, elas estão entendendo que a FIV, ela é garantida e não é. É longe disso. Quando eu passei, né, pela parte da infertilidade e tudo mais, eu também achava, eu sei que é normal as pessoas pensarem isso, porque quando você tá do lado de fora, parece muito fácil, mas não é. Quando você está dentro, que você começa a entender o processo, como funciona, o que é. Você conhece histórias, eu tenho amigas que já tentaram, sei lá, mais de 20 embriões. Meu Deus. E não dá certo. E assim, a gente tem que entender os propósitos. Então, não se confie nisso. Não se confie que você vai ter todo o tempo do mundo e depois a FIV vai lá e vai trazer o bebezinho que você quer. Não é assim. Tem todo um processo por trás e tem o haja de Deus que precisa haver. Total. Nossa, eu fiquei toda arrepiada, assim, tô falando, eu sentindo até no meu rosto, porque, de fato, quantas pessoas estão distantes e se distanciando ainda mais de um projeto maravilhoso que é família, porque, primeiro, não querem priorizar, segundo, porque colocam na conta de Deus,
Terceiro, porque não querem assumir responsabilidade. E quarto, porque se vitimizam dentro da sua própria realidade, seja ela qual for. Então, assim, eu acho que a tua história vai, assim, trazer um grau de consciência muito grande. Sim. E um grau também de dependência do Senhor. Dependência do Senhor, sem dúvida. Porque a gente precisa ter isso muito claro, eu acho que na nossa mente, de que eu tenho a minha parte, mas que maior do que a minha parte é a minha dependência. Total. E eu preciso caminhar nisso com muita convicção diariamente. Porque isso, inclusive, é uma coisa que diariamente eu vou esquecer. Sim. Eu vou ter que trazer à memória, eu vou ter que ter âncoras para poder me resgatar da minha autossuficiência, do meu próprio entendimento, do meu senso de julgamento da ordem das coisas, do meu senso de tempo também, porque a gente também quer fazer as coisas no nosso tempo, como se o nosso tempo fizesse mais sentido do que o tempo de Deus. Exatamente. E Deus, apesar dele estar acima do tempo, ele criou o tempo cronológico com um propósito, Sim. né? E a gente também precisa respeitar isso. Então, amiga, eu queria muito, assim, ouvir e me emocionar, que eu já sei que eu vou ouvindo aqui um pouco da tua jornada. E aí eu queria que tu começasse por essa parte, porque assim, tu casou e com quanto tempo de casada tu começou a pensar assim, agora vou liberar pra ter filho e quem sabe pensar nisso? Me conta um pouquinho desses... Amiga, eu amo falar sobre isso, assim, falo com muita alegria, mesmo sendo um processo, assim, doloroso, um processo que... Mas é engraçado como Deus cura a gente numa área pra gente ser cura pra outras pessoas, né? É. E isso é muito bom. Eu honro muito a Deus e pra mim estar aqui falando sobre isso é muito bom. Então, quando eu tava... quando eu casei muito jovem, casei com 23 anos, então... A gente não pensava assim tão rápido em ter filho, mas quando chegou ali aos 28 anos, eu comecei com 28 para 29. 28 para 29 foi que eu comecei a tipo, vou liberar e vou sentir, não vai. Aquele seja o que Deus Seja o que quiser, Deus né? quiser e tudo mais. E começou um processo. Depois de um ano, assim, eu sempre fui muito ansiosa, e aí Deus, ele vai tratando a gente, porque realmente a dependência, como você disse, ela é talvez uma das coisas mais importantes para a gente enquanto cristão desenvolver, mas não é fácil, talvez seja uma das coisas mais difíceis. Ninguém quer não ter o controle, perder o controle é muito assustador. Entender que você, por melhor que você faça, por mais disciplinada que você seja, você não tem o controle. É forte. É complicado, mas eu acho que é ali onde Deus mais trabalha na gente. Ele trabalha no nosso caráter, trabalha em tudo, em fazer aquela mudança que só Deus faz, assim, aquela mudança que a pessoa olha e fala assim, cara, essa pessoa mudou. E às vezes a gente olha e a gente quer botar alguma coisa que é do mundo, mas não, foi Deus. E aí eu passei nesse processo, eu comecei a tentar engravidar, não consegui. Aí eu comecei a já procurar médico, eu sempre fui muito autorresponsável, então eu fui procurar médico, fiz tudo e não achava nenhum problema, assim, passei bom tempo sem achar. Depois, até que a gente encontrou ali, naquela época, eu nem sei se esse diagnóstico hoje é real, porque, enfim, mas naquela época me encontraram que eu tinha uma baixa reserva ovariana. E aí, assim, baixa, mas ok ainda, nada que impedisse uma gravidez, mas ela não acontecia. Eu passei quase 3 anos tentando, né? E junto com isso, veio um problema muito sério na área profissional, né? Eu trabalhei durante anos, mais de 10 anos, numa empresa familiar, aqui de moda, uma das maiores empresas aqui de Fortaleza, de moda premium, só que o que acontece? Durante muito tempo, depois de um tempo, Deus foi tirando a minha alegria de estar ali. Assim, de uma forma que eu ia pro trabalho, assim, só o Senhor sabe como. Então, naquele momento, juntou tudo. Juntou uma infertilidade com uma frustração uma ali frustração. profissional, né?
E a empresa estava passando por um momento difícil. A empresa familiar tá tudo misturado, né? Gente, a gente tem que fazer um episódio episódio inteiro só sobre trabalhar com a família. E Caos. eu que trabalho com o meu marido em casa hoje, então... Não, tem que falar sobre isso, amiga. Isso é outra camada. É outro episódio. É outra camada do caos. Exato. Meu Deus do céu. Mas, enfim, eu tava ali e o que acontece? Eu tava num momento muito... Sabe aqueles momentos que... Acho que o mais desafiador na minha vida. Que eu tava com 2 pilares ali na minha vida muito, muito dolorosos. E começou a pandemia. E, menina, olha o grau. Eu cheguei a dizer, graças a Deus que começou, eu não preciso ir. Fechou tudo. Entendi. E eu não precisava ir trabalhar. Ir para aquele ambiente. E eu lembro que eu seguia um médico, que esse médico, ele era de fertilidade. E ele entrou numa live e eu abri na live. E aí ele falou assim, Letícia, foram 15 segundos de live que eu assisti, que mudaram a minha vida. Meu Deus. Eu entrei, ele tava falando assim, olha como você pensa assim, cara, você às vezes tá falando, você fala 15 segundos vai mudar a vida de uma pessoa. Eu entrei nessa live e ele falou assim, quando eu tenho uma paciente que é nova, como eu era, que tem um diagnóstico de baixa reserva ovariana, não tá condizente com a idade. Eu pergunto pra ela, como você vai pro trabalho? Meu Deus. Meu Deus, é um choque de realidade. Quando eu escutei isso, e naquele momento, eu fechei o Instagram e eu disse, já estou indo na casa dos meus pais, estou saindo da empresa agora. Assim, foi a resposta, sim. Eu peguei a chave do carro e saí, fui na casa dos meus pais, falei, pai, mãe, eu te honro, mas eu tô saindo. E Deus tinha me dado um sonho, alguns anos atrás, não tinha sido nesse ano, tinha sido alguns anos atrás. Eu acordei de manhã e eu falei, Jorge, Deus me deu um sonho. E ele disse que a gente vai trabalhar com marketing digital e que a gente vai ser muito bem-sucedido. Meu Deus. Porque eu já estava naquele processo de querer algo diferente, não saber por onde ir. E Deus deu esse sonho pra mim, assim, eu acordei com uma certeza. Quando vem uma coisa de Deus, é tipo assim, você acorda leve, tipo, amor, tá tudo bem. Deus disse que eu vou trabalhar a gente vai trabalhar com marketing digital e a gente vai ser muito bem sucedido. E aí, ok, passaram anos ali. Aquela coisa assim, bem Noé, né? Deus só falou com Noé uma vez e pronto, ele foi construir o barco. Acabou-se que era doce, né? Eu passei um tempo ainda, passei alguns anos, aí quando chegou nesse dia, eu disse tchau. Ok, aí eu fui pra palavra que Deus tinha me dado. Então, eu comecei a estudar muito, foi aí que eu fui, assim, profundamente estudar marketing digital. Eu fui para a parte de branding, porque eu queria entender o que estava dentro de mim, que precisava sair, que precisava estar ali enquanto um negócio, enquanto uma voz. E aí eu fui estudar muito branding pessoal. E nesse meio tempo, o Jorge, na época, era da Febracis, era coach do Paulo, coach pessoal dele. E Sim. O Paulo disse, vamos para São Paulo. E ó, imagina. Eu lembro desse tempo. Imagina, tipo, ó... Eu fiquei apavorada, fiquei, amiga, tu vai pra São Paulo, amiga? Tu tem certeza? Não. É isso, amém, glória a Deus. Glória a Deus. E assim, pra Mas quem conhece, porque assusta, né? Assusta. É uma mudança muito radical. E eu tava no meio de um processo tentando engravidar já com tratamento. Uhum. Então, aí Deus pegou... Sim, aí, só pra você entender, tá? Meu perfil comportamental é estável. Estável dominante. Então, o que quer dizer isso? Eu não lido tão bem com mudanças. Mas quando é de Deus, cara, eu recebi isso, eu disse, bora. A graça, né? Que realmente vem para trazer aquele fôlego de que você pode fazer qualquer coisa. Exatamente. E São Paulo foi uma incubadora pra gente. E eu acho que isso é muito importante, amiga. Quando Deus quer fazer uma mudança, às vezes ele coloca a gente numa incubadora. Meu Deus, sabe? Meu Deus. Ele tirou a gente daqui porque ambiente é muito importante para o milagre acontecer. Muito. Então, quando você tá, tipo, buscando o seu milagre, você tem que olhar para o ambiente. Ali eu não tinha consciência. Hoje eu olho e eu tenho certeza que Deus pegou e Ele me levou para São Paulo
porque ele queria mudar o ambiente. Quando Jesus foi para Nazaré, ele saiu de lá e disse, ali ele não pôde fazer milagre. Então, era o ambiente. Então, Muito eu bom. vejo muito isso. Então, Deus me levou para São Paulo. Eu e o George ali, ele transformou o nosso ambiente. A gente literalmente foi para São Paulo para ficar em lockdown, porque a gente chegou e teve lockdown. Fechou. Mas é como eu falei, foi a nossa incubadora. Amiga, a gente só estudava. Foi muito bom, porque assim, a gente tava em Alphaville, que hoje é o ambiente onde os maiores nomes do marketing digital estão. Então, a gente estava perto dos maiores nomes do marketing digital. A gente estava ali preso, estudando. Então, a gente, assim, foi uma incubadora no nosso estudo, no nosso progresso, indo para a promessa que Deus tinha dito para a gente, sobre a gente ir trabalhar no marketing digital e tudo mais. E, ao mesmo tempo, eu estava ali vivendo uma corrida de engravidar. Para mim, era prioridade. Vida ou morte, né? Prioridade. E eu comecei o tratamento aqui em Fortaleza, antes de ir. Querendo o quê? Tomar as rédeas pra mim. Eu falei assim, eu já tô com meu médico, eu já tô aqui, tô na minha casa, vai ser o melhor. Então eu ia em janeiro. Quando foi em novembro, eu disse, eu vou fazer. Aí eu comecei a primeira FIV. Sabe quando você escuta no seu coração assim, não é o momento? Eu escutei no meu coração, não é o momento, mas eu fui. E eu fiz, né, comecei as injeções e tudo mais, meu corpo não reagiu. Não consegui ter óvulos suficientes para fazer a FIV. Na verdade, eu tive 2, mas era tão pouco até para tentar, sabe? Que o médico olhou para mim e falou, você quer tentar? Assim que ele falou, porque depois que você tenta, você tem que pagar todo o o processo. processo. E assim, a maioria das mulheres não sabem, mas nem todo óvulo, na verdade só 30% dos óvulos se tornam embriões numa mulher saudável. Então, se você tem 2, 30% de 2, então as probabilidades são baixas, muito baixas. E aí ele falou, você quer? Na mesma hora, porque eu tinha ouvido de Deus que não era o momento. Na mesma hora eu disse, não quero. E aí não tentei, fui para São Paulo. E eu disse o quê? Vou voltar para Fortaleza, faço com o meu médico e depois volto para São Paulo. Pensei, né? Uhum. Cheguei lá, lockdown. Não podia mais Não podia voltar. voltar. Aí eu disse, ok. Aí ele me encaminhou para um médico amigo dele só para que eu Fosse acompanhada, né? E aí quando eu cheguei lá, ele... Olha as coisas, né? Tinha um exame que eu tinha que fazer que era exatamente 2 dias depois da minha regra. E eu fui, sem marcar, eu fui lá, tava exatamente no segundo dia da minha regra. E ele olhou e falou, Ivana, você tá num mês muito bom. Vamos tentar? Eu disse, bora. E aí, beleza. E aí a gente começou. Injeções, lá. E aí, todo o processo. E aí, ok, a gente fez o tratamento. E aí, o que aconteceu? Eu tava muito ansiosa, porque eu tinha 5, eu tinha 30% de 5, é um pouco. Então, eu poderia ter um ou nenhum óvulo. Então, você paga todo o tratamento para nem poder tentar, né? E aí, eu tava muito ansiosa, muito ansiosa. E aí, nesse dia eu chorei em casa e tava tendo ia ter uma noite de oração lá na casa do Paulo Vieira. E tava o André Vitor lá e foi um louvor e assim, foi incrível. E no meu coração eu falei, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E aí quando tava acabando a oração, o André olhou pra mim, aí falou assim, não, olhou pra mim não, mentira, ele não sabia que era pra mim. Ele nem sabia que eu tava tentando engravidar. Ele não falou pra mim. Ele olhou, ele abaixou a cabeça, ele levantou e falou assim, eu ouço um choro de bebê. E esse bebê já tá formado. Gente, olha como Deus é lindo, ele não falou, tem alguém grávido aqui. Meu Deus. Ele falou que esse bebê está formado. É um menino.
Meu Deus. E você pode dar o nome do profeta que você escolheu. Ele não falou diretamente pra mim, porque ele não sabia com quem ele estava falando. Mas aí ele falou, você pode dar o nome do profeta que você escolheu. E eu tinha escolhido Isaac, o nome, né? Meu Deus. Nessa hora eu disse, nossa, é meu. Peguei a profecia, tipo assim. E aí eu estava o quê? Era um sábado. Eu tinha feito na quarta. Aí, pra quem não sabe, são 5 dias que os óvulos vão maturando até eles se tornarem embriões, certo? E você só pode tentar o tratamento quando eles se tornam embriões. E aí, nesse processo, é que eles ou param de crescer ou viram embriões. E aí você vai recebendo por mensagem, nessa época eu recebia no WhatsApp. Então, eu comecei na quarta, eu tinha 5. Na sexta, eu tinha 3. No sábado, eu tinha 2. E aí, eu ainda tinha mais 2 dias até eles estarem prontos para dizer que eu podia tentar, né? E aí, no sábado, eu tava ali, aí eu recebi essa palavra. Aí, no outro dia, eu recebo uma mensagem do meu médico, no domingo. Todo dia ele passava, né? No sábado, tinham 3. Aí eu disse, como assim? Aí eu falei, como assim, doutor? 3, só diminui, não aumenta? Aí ele, não, Ivana, é o seguinte, teve um óvulo que veio mais imaturo e ele só virou embrião no sábado. Ele só virou embrião no sábado, então por isso que eu só tô te trazendo ele hoje, no domingo. Aí beleza, aí eu fui, era terça-feira que a gente ia se encontrar. Na terça-feira ele, Ivana, temos 2 óvulos, um com a qualidade incrível e outro com mais ou menos. E aí ele olhou assim, era uma planilha de Excel, tipo assim, né? Uma planilha de Excel, aí ele foi, voltou, aí foi assim, aí, nossa, que estranho. O que tem a melhor qualidade foi o que maturou depois, o que maturou sábado. E normalmente não é assim. Normalmente o que matura depois não tem a qualidade melhor. E então o Isaac foi exatamente o óvulo que maturou no sábado. No dia que eu recebi a palavra que o meu bebê já estava formado, que era o menino e que eu poderia dar o nome do profeta que eu escolhi. E aí, nessa hora eu disse, é de Deus. E aí, bora. E aí pronto. Semanas depois, eu tava grávida do meu milagre. Meu Deus, e foi uma gravidez maravilhosa. Maravilhosa. Né? Graças a Deus, assim, foi super tranquila, não tive susto nenhum, foi maravilhosa. E fez barrigão rápido. Não. Meu Deus, ela queria sinal pra saber se ela tava grávida. Entendeu? Assim, Senhor, tô um pouco na dúvida, não sei se eu tô grávida. Aí eu, pera, barriga, prum. Não Nossa, foi? Amiga, tua barriga apareceu muito rápido. Muito rápido. Eu nunca vi uma pessoa ter a primeira gestação e apontar, assim, de um dia pro outro. Era. Eu fiquei passada. E todo mundo, assim, ficava chocado. Mas minha barriga veio, assim, barrigão. Não, tu postava foto da barriga, eu digo, amiga, tu tá acontecendo assim? Porque eu achei que tu tava, tipo assim... 2? Eu pensei que tu tava, assim, no começo da gestação. Eu disse, não, eu estou. Eu digo, meu Deus, não é 5 não, meses já. Amiga, tava assim, apontou muito. Muito. E como foi estar grávida pra ti, esse parêntese? Amiga, foi bênção demais. Foi viver. Mas tu gostou de verdade? Tipo Amiga, assim, me achei linda, amei. Porque eu tenho eu não confio muito em gente que não tá grávida, não. Mas assim, eu confio em ti, então... Amiga, não amei estar grávida. Eu passei muito mal, mas é porque eu queria tanto. Era um sonho tão absurdo que, tipo assim... Sei, me olhar no espelho e me ver com aquela barriga era a coisa mais maravilhosa que existia, sabe? Então, assim, eu passei... Não, mas tu tava linda grávida, amiga, de verdade. Mas eu me senti bem. Eu me senti bem grávida. E, assim, é um momento de muita entrega, né? Eu entendi a entrega de ser mãe antes de ser mãe. Porque, assim, teve uma entrega espiritual, teve uma entrega de estar ali dependendo do Senhor, de olhar ali naquela situação mais difícil da minha vida. Eu olhava e dizia assim, eu só tenho Deus. Eu olhava e eu sentia isso, assim. Eu tô num momento tão delicado
que a sensação que eu tenho é só tenho Deus. Teve uma amiga minha nessa época que ela falou, então se você só tem Deus, você tem tudo. Então é aqui que ele vai agir. E foi aí que eu senti, assim, realmente o agir dele e o mover dele nisso. E a palavra de Deus diz que parece que vem dupla honra, né? E, assim, depois disso, depois dessa dependência, Deus foi trazendo milagres na minha vida como mãe e na minha vida profissional que eu vejo, tipo, total como graça. Uhum. É graça de dependência, de estar ali com ele. Meu Deus, e assim, é tão perfeito isso, porque, de fato, você fica naquele grau máximo de vulnerabilidade, onde você, assim, sendo bem grosseira nas palavras, né? Você fica fraca, você fica debilitada, aí você tem o bebê no colo, e aí você tá detonada, você tá perdida no mundo, você não sabe mais nem seu sobrenome, você nem se conhece mais, e de repente você tá assim, meu Deus, era tudo que eu queria, né? E você tá amando, você tá feliz, você tá muitas vezes assim, odiando certas circunstâncias, porque é o normal, né? Mas você ama de um jeito e você tá envolvido emocionalmente e realizado num nível que, meu Deus, assim, aquilo é intocável, né? No seu coração, na sua vida, no seu senso de propósito. A gente muda, assim, o eixo da vida de um jeito que é muito sobrenatural. É sobrenatural. E é importante falar, assim, porque eu tinha muita ilusão. Era muito tipo, eu lutei tanto, meu puerpério vai ser... o pessoal falava, ele é o puerpério, cuidado e tudo mais. Eu ria, tipo assim, eu não sabe o que eu passei. Então, tipo assim, vai ser... Eu nem ligava. Gente, eu sofri muito no puerpério. Mas, assim, mais uma vez... e eu acho que aí a maternidade vem pra mulher. Ela estica a gente, né? Tipo assim, você fala assim, não aguento mais, eu não consigo mais. E ela, de alguma forma, eu acho que é sobrenatural. Sobrenatural. Eu acho que é sobrenatural, é dom, assim. Deus vem e dá o dom. Porque ela estica você de um jeito que você não tem mais como esticar, mas você se estica e daqui a pouco você já largou a tenda, literalmente. Você já largou a tenda e aquilo ali já flui, entendeu? Mas eu acho que essa parte é muito importante. Eu sou uma pessoa que eu romantizo zero, porque, gente, eu trabalho com a verdade. Eu digo isso, eu trabalho com a verdade. O fato de eu não romantizar não significa que eu não acho incrível. Eu amo tanto que eu tenho 3, né? Eu não curti nenhuma gestação, sou bem sincera. Eu me achava horrível. Assim, eu fiz soltar a barriga porque tinha que fazer. Até pra eu provar pros meus filhos que eles estavam nem de mim. Mas se eu pudesse nem registrar, eu nem registraria, assim. Não curti, não. Pós-parto, tudo é muito... É chato, é difícil, é doloroso, é desconfortável. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em ter gente fazendo coisa por mim. Eu não gosto de depender, de pedir ajuda. Pra mim é um desafio muito grande. Então, assim, o Joaquim nasceu, que foi o primeiro, eu recebi alta, eu tava no hospital, minha mãe ia lá pra casa, meu irmão querendo me ajudar, eu digo, pode todo mundo ir embora. Quem vai dar o primeiro banho nesse menino sou eu. Aí eu pegava um balde de água, operada, porque foi cesárea, de um parto super complicado. E eu não queria, assim, doida, destrambelhada, tive tudo no mundo que pudesse imaginar. Tive depressão pós-parto do Joaquim, que também era um grande sonho, uma realização. Mas a gente precisa tratar a verdade com a verdade. Total. E às vezes eu vejo muitas mulheres frustradas com a chegada do filho, porque acha porque sonhou muito, vai aliviar o sofrimento da realidade. Foi o que aconteceu comigo. Total, é uma ilusão, é difícil pra caramba, é uma coisa hormonal que a gente não tem controle. Não tem. Entendeu? A gente tem que entender isso. É hormonal, é do corpo. Algumas mulheres não sentem. Eu senti. Mas não é a regra. Não é a regra. Eu conheço algumas mulheres que realmente não sentiram e passaram bem. Mas a maioria sente. E é uma coisa hormonal. É assim, não é... É fisiológico. É fisiológico. Então, assim, é difícil pra caramba. Não tem como.
Assim, eu quero, se Deus me permitir ter outra experiência, eu quero poder ter outra experiência e dizer assim, não, essa foi mais leve, essa foi mais fácil. Deus abençoe, amiga, que eu possa falar isso, mas, assim, realmente a experiência que eu tive foi pesada. Foi muito pesada. Mas, assim. E o Isaac nasceu em São Paulo? Não, nasceu aqui. Ele nasceu aqui? Nasceu aqui. É, porque perto da família, né? Amiga, outro milagre. A gente tava com um apartamento alugado. Nosso apartamento aqui em Pois Fortaleza. é. Alugado por 2 anos de contrato. E quando a gente tava lá, a gente começou a sentir no coração que era pra voltar. E eu olhei pro Jorge e falei, Jorge, eu queria voltar, mas eu queria voltar pra minha casa. Eu não quero outro local, já tinha acabado de me mudar, eu quero minha casa. Só voltaria se fosse pro meu apartamento. Amiga, 2 dias depois o telefone tocou. Olha, o teu inquilino, ele vai desistir, vai ter que voltar pra cidade dele, o apartamento vai liberar. Quando a gente recebeu isso, a gente arruma a mala, vamos pra Fortaleza. Meu Deus. E aí, cabe também para você que está ouvindo lembrar do seguinte: palavras têm poder, queridinho, queridinha. Se você pede alguma coisa, se você ora por alguma coisa, se você declara alguma coisa, você tem a responsabilidade. Porque se acontecer, e aí? Senta e chora, bebê. Você tá preparado para lidar com isso? Porque isso é uma oração perigosa. Porque é uma coisa você dizer assim, eu quero voltar. Aí pronto, agora o apartamento tá liberado. E aí, eita, não, calma, pera. Não é a melhor ideia. Não sei se eu quero tanto assim. Não, calma, peraí. Né? Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente pede. Total. Né? Seja o que for. Meu Total. Deus. Eu tenho, uma das coisas que eu tenho mais cuidado é o que sai da minha boca. Tem muito poder. E eu não falo nem de brincadeira. E isso é bíblico, né? Total. Total. A gente, às vezes, não dá relevância ao que tá ali, a Bíblia tá falando. Então, assim, nem de brincadeira eu falo uma coisa que eu não quero que aconteça ou na minha vida. Eu tenho que cuidar mais dessa parte. Eu prometo, Jesus, eu vou ser mais diligente. Eu ainda tenho que tratar um pouco isso, porque eu sou meio... Sim. Entendeu? Sim. Aí acaba saindo umas coisas assim que, meu Deus do céu, por que, Senhor? Perdoa, Deus. Eu sou às vezes até chato. Uma pessoa, um amigo meu olhou pro Isaac e falou, esse aqui vai dar trabalho. Falando que ele é bonito. Eu olhei, vai dar trabalho pro diabo, porque ele não vai dar trabalho. E assim, eu acabo sendo chata, porque eu corrijo, entendeu? Não, mas isso aí eu corrijo também. Eu fico doidinha, eu digo na hora que... Não, uma coisa que eu escuto muito é porque as meninas têm muito a minha personalidade, né? Só que a Jade já tá um pouco mais contida, mais organizada, já tá ganhando aquela idade, já tá trocando de fase. A Lisa, como tem 3, ela é, né, expansiva, engraçada, e ela ama saber que ela é engraçada, que ela, né, ela ama, entendeu? Ela adora. E aí as pessoas dizem muito assim, né? Familiar, né? Mas assim, eita, que tu vai pagar, hein, bichinha? Que essa daí é a mãe toda. Eu digo, vou pagar cada gota que eu derramei em oração. Essa eu vou pagar, vou colher, tá aqui, Vai colher. Vou colher essas gotas de oração, de lágrimas aos pés do Senhor, tá tudo aqui. A colheita é essa. Porque eu sei que a pessoa tá falando outra coisa, Sim. né? Eu digo, aqui não. Nesse solo aqui não vai cair essa semente, não. Porque é delicado. E Deus me livre, eu não quero pagar, não. Eu não quero pagar de jeito nenhum, Senhor. Eu fui ótima, uma pessoa ótima, né? Eu fui ótima. Mas sim. Eu tenho, né? Porque vai que o filho cresce e escuta, né? Nossos pais, eles oraram pra gente, a gente vai orar mais ainda pelos nossos filhos. E exatamente. A tendência é que vá só melhorando. Só melhorando. Então... E aí, amiga, aproveitando esse gancho, chegou o Isaac. Mas tu não queria só ele. Não quer? Não quero só ele. E o pós disso? O pós disso, eu passei ainda por 2 gestações que a gente perdeu, né? E no momento, a gente tem colocado isso em oração. A gente tem colocado isso, é um desejo no nosso coração, mas... A gente quer que seja mais ainda entender qual é o desejo de Deus para nossa vida, assim, de entender assim, qual é a vontade de Deus para nossa vida? É que seja isso, que seja agora. Então a gente está num momento de se reorganizar enquanto família e entender da palavra de Deus mesmo, assim, o que Ele quer pra gente e Perfeito. seguir essa palavra. Perfeito. Assim, eu entendo que é delicado porque, não sei, eu vou falar aqui, né,
do modo geral, né? Da minha percepção de modo geral. Eu percebo que muitas vezes tem esse sentimento de, eu queria muito, consegui, o Senhor me concedeu, continuo querendo e ainda não aconteceu. Será se eu estou sendo ingrata a Deus? Será se eu estou sendo insatisfeito por continuar querendo? E eu acho que não é sobre isso. Uhum. Mas muitas vezes falta mesmo essa maturidade da pessoa se sentir livre para desejar, livre para sonhar e isso não ser assimilado emocionalmente como uma culpa, como uma ingratidão. Sim. De que, o Senhor já me deu um filho, eu tô querendo mais. Queira! Sim. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso não significa que você não é grato pelo que o Senhor já lhe deu, pelo que você já recebeu. Até porque não é sobre isso, né? Não. E ao mesmo tempo, você ter essa liberdade de entender assim, eu ainda assim posso sentir plenitude se não acontecer. Se não acontecer, exatamente. Isso é uma coisa que eu tenho construído. Eu e minha esposa, a gente tem construído. A gente é muito grato, assim, a história do Isaac, o que o Isaac é hoje pra gente é muito grato. E muito 100% feliz, assim. A gente olha e a gente é feliz, 100% feliz. É óbvio que o desejo do nosso coração, ali no fim das contas, é sim, ter uma família maior, é que Deus nos traga ali. Mas a gente entende também que o propósito de Deus é muito maior do que o nosso desejo. Às vezes a gente tá ali querendo algo e Deus tem algo maior ainda. E assim, a gente tá nesse momento de dizer assim, a gente já tá tão feliz, tá tão grato com o que o Senhor nos deu. Esse é o desejo do nosso coração, mas a gente acredita que o Senhor tem ali o caminho perfeito pra gente. E assim, e o caminho que o Senhor... E a nossa preocupação hoje mesmo é entender porque, amiga, o filho não é pra gente. Total. O filho não é pra gente, não é pra... é a minha família, é o meu desejo. Não é. O Isaac veio porque ele tem um propósito no mundo. E ele veio para nossa família porque Deus sabia que para o propósito que ele tem para cumprir no mundo, ele precisava de uma mãe e de um pai como eu e George. E a nossa oração é: Senhor, me ajuda a conseguir ser essa mãe, esse pai para o propósito que o Senhor colocou o Isaac no mundo. Porque a gente está formando ele. Então, assim, se Deus tem um outro propósito que eu e o George seremos portadores, né? A gente vai ser... Ele vai nos dar e tá tudo bem. Se não, Deus já nos deu ali o propósito e não é pra gente, é pro mundo, é pro plano de Deus, é pro que Deus quer fazer. E que a gente consiga ser mordomo fiel. Total. Assim, de fato, as pessoas falam... E tem, inclusive, essa frase que eu aprendi a dizer de outro jeito. Que eu sou assim, filho é pro mundo, né? Sim. E eu aprendi a dizer de outra forma. Eu aprendi a dizer assim, filho não é pra mim, não é meu, mas também não é pro mundo. Ele é para o propósito. Né? Porque meu filho também não é pro mundo, porque ele não é desse mundo. Não é desse né? mundo. Então, ele é para o propósito. Ele é para o propósito de Deus, nem é para o propósito dele, nem é para aquilo que ela quer fazer. Exatamente. Porque eu também não sou para aquilo que eu quero fazer, porque se eu for fazer o que eu quero, não vai dar bom, né? Porque a gente não tem boas ideias, a gente não é tão incrível assim. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Costa tem: você só dá certo com Jesus, querido. Então, assim, é o propósito dele. É isso, pra gente mesmo, só roupa. Só isso que a gente tem pra gente. Olha meu look aqui, cadê meu look? Cadê o foco em mim aqui? Cadê eu? Tô eu, cheguei. Olha esse look maravilhoso da Santa Lê. Gente, eu tô me amando com essa cor. Com esse look incrível aqui da Santa Lê, um conjuntinho babado, que parece um vestido meio body, meio conjunto, meio não sei o que, versátil. Mas se você tá atrás de uma moda, que ela é atemporal, que ela veste bem, que tem um bom caimento no corpo e que você vai poder usar assim para sempre, porque é uma roupa que não se acaba,
Santa Lê é pra você. Dá uma conferida, corre no Instagram. E eu tô sonhando em ter um cupom de desconto. Santa Lê, me ajuda? Vai pra gente poder, né? Medir força aí, ver o que é que dá certo. Eu acho que eu mereço um cupom de desconto. Se você concorda comigo, bota aí nos comentários que a gente vai reivindicar esse cupom. E eu também queria agradecer a Porta Itália, que está aqui nos alimentando com um bolinho delicioso. Meu Deus do céu. Aqui tá um crime e a gente... Tá. Cadê? Não dá nem pra focar agora, mas tem problema não. Se vocês pudessem sentir o cheiro e o sabor... Na verdade, vocês podem. Faz entrega, viu? Pode mandar aí uma mensagem. Tem 2 pontos de endereço da Porta Itália. Corre no Instagram, coloca Porta Itália que você vai encontrar os 2 endereços. Lá tem café da manhã, almoço, jantar, atende encomenda, tem tudo que você imaginar de combos de festa. E o sabor é sensacional. Comida típica, tem tudo. É perfeito. Só corre lá e vai dar tudo certo pra você. Você vai me agradecer. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. E amiga, eu agora quero entrar numa camada mais profunda com relação à maternidade. Sabe o que é? É quando você tem que conciliar uma maternidade que você sonhou, que você desejou viver para ela e não deixar de desenvolver algo que flui naturalmente, que é a área profissional. Sim. Porque a gente tem tantas ideias, assim, e tu é uma mulher tão competente, tão excelente, que foi treinada também para estar sempre produzindo para além dessa ambiência doméstica. Sim. E tu conseguir conciliar agora a maternidade tão sonhada com o ambiente de estar produzindo para além, com o profissional e ter que lidar com a culpa de você, meu Deus, será se eu tô entregando tudo aqui? Será se eu tô entregando tudo ali? Mastiga essa parte aí, porque essa parte é sensível, é delicada. É demais. E assim, precisa. Eu acho incrível como Deus, assim, tudo que eu falo aqui é embaixo do nome de Jesus, porque o que Deus fez na minha vida para eu ser a mãe que eu sou hoje, para eu ser a profissional que eu sou hoje, veio dele. Porque assim, eu olhando de fora, e eu acho engraçado que Deus usa as coisas loucas do mundo para mostrar que é ele que faz. É desse jeito. Pra mostrar É assim, desse jeito. é ele que faz. Assim, quando eu olho pra mim, eu olho pra mãe que eu consegui me tornar, que assim, tô longe de ser perfeita, mas que eu consigo olhar pra maternidade hoje com um cuidado de olhar e dizer, eu tô conseguindo ter ali, lógico, não vai ser perfeito, mas eu tô conseguindo priorizar e fazer o que pra mim é importante. O que pra mim, sabe, as grandes pedras da gente olhar e dizer assim, pra mim ser uma boa mãe é fazer isso, 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 isso. Porque se a gente quiser fazer tudo, a gente não vai conseguir. E a gente precisa ter meio que essa consciência. Peraí, o que é ser uma boa mãe pra mim? E eu hoje, embaixo do sangue de Jesus, de olhar e dizer assim, cara, ser uma boa mãe pra mim é fazer essas, sei lá, 5 coisas aqui muito bem feitas. Meu Deus, eu amei a ideia dos pilares, É. porque você consegue se regular na hora que você tá se sentindo um pouco mais ineficiente, ou até quando você tá se achando muito. Mas Tá. peraí, deixa eu regular, deixa eu conferir no que eu tô me achando muito, que eu tô entregando tudo. É. Se eu tô cumprindo com o que eu construí como pilar, que eu Exatamente. entendi, que eu desenhei como pilar. Aí eu tô me achando, mas peraí, isso aqui eu não tô fazendo. Então, pera, deixa eu baixar um pouco mais a bola, Exatamente. deixa eu... E foi o que Deus fez comigo há 2 meses atrás. A gente Ah, conversou. Entendi. Aí vou já chegar lá, mas enfim, eu separei essas 5 grandes rochas ali que eu olho pra mim e falo, se eu fizer isso aqui, eu tô sendo pra mim uma boa mãe, né? E eu não tô preocupada, eu não vou ter ali a dor de, poxa, não tô olhando pra isso e não tô... É óbvio que às vezes o caos se instaura, como aconteceu, e assim, eu esqueci um monte de coisa lá no colégio, eu comecei a chorar porque eu tinha esquecido, enfim, se instaura. Mas a gente tá olhando para essas 5 grandes coisas, e eu também acredito que foi um presente muito grande de Deus, ele ter me colocado no marketing digital. Porque assim, hoje, sinceramente, eu olho para uma mãe que tem que sair 8 horas da manhã,
e voltar às 6 da noite, isso pega o meu coração de verdade, ele assim machuca. Porque, poxa, a mulher, muitas vezes, ela precisa. E ela tá dando o melhor dela ali, sabe? Mas ela vai estar perdendo boa parte da vida, do contato com o filho dela. E assim, a minha vida, desde que o Isaac nasceu, eu trabalhei com o marketing digital em casa. Eu tive esse privilégio, né? Eu não conheço a maternidade diferente. Desde o começo foi assim. E eu acho que isso foi um presente de Deus. Porque eu trabalho pra caramba, muito. Mas eu consigo ter tempo. Porque eu estou trabalhando em casa. Então eu consigo deixar meu filho no colégio, eu consigo ter almoço com ele, eu consigo ter tempo com ele à tarde, quando eu quero, eu consigo ajustar a minha rotina. Então, isso para mim não tem preço. Me facilita demais de poder olhar ali para os pilares da vida que eu quero cuidar, minha saúde, meu filho, meu trabalho, e conseguir ajustar nas 24 horas do dia. Porque é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Isso, assim, eu sei que é sensível e pode me cancelar, se for o caso. Vou falar, né? Quer cancelar, cancela, depois me agradece e volta. É, amiga. Né? Mas, só assim, não somos quarta-feira, a gente fala é isso. o que a gente pensa de verdade. Eu sei que é um lugar pra ser sincera, né? Pra eu falar o que eu não falaria no outro momento, quem sabe, né? Porque faltou intimidade, até liberdade, né? Coragem, não sei. Mas aqui eu posso dizer, né? Porque aí eu não tô olhando pra você, se você quiser se chatear, não tô vendo, né? Mas eu sei que é difícil, eu sei que tem muitas mães que, assim, são obrigadas mesmo a uma jornada puxada de trabalho, mas não dá para mudar o fato de que o filho precisa da mãe e que a mãe ela tem um papel fundamental na formação do caráter e para além do que ela precisa estar para impactar aquele ser humano, tem o que ela tá perdendo e vai perder. É o que o pai tá perdendo também, porque também tem muitos pais que se submetem a uma jornada de trabalho que não é proporcional ao que ele diz que tá fazendo. Porque, porque eu preciso prover isso, porque não sei o que, senão vai faltar. Será se vai faltar do jeito que você tá desenhando que vai faltar? Se você conseguir ser um pouco mais presente? Não é uma coisa só da mulher. Tem muito homem também que tá fugindo de casa, porque não tem saco pro lar. Não tem. E às vezes, porque também não consegue enxergar, e eu vejo isso, às vezes a pessoa tá num quadradinho de cabeça que ela pensa que para ganhar dinheiro só existe uma forma. Aquela tradicional. E ela não consegue enxergar que o mundo tá mudando muito rápido e tá criando muitas oportunidades. E você consegue sim ter, sabe, aquela coisa não é isso ou isso, é isso e isso. Entendeu? E tem muita gente que ainda não tá conseguindo enxergar que existe formas de trabalho hoje, que existem estratégias, que existem modelos de negócios tão disruptivos hoje que ele te dá a oportunidade de ter, sim, tempo com a sua família, de ter tempo para você, e sim, faturamento, e sim, qualidade de vida, e sim, um faturamento que vai te fazer feliz, entendeu? Então, e te dá essa liberdade. E te dá essa liberdade. Inclusive, amiga, eu quero aproveitar esse gancho, né? Que eu acho que casa super bem pra tu falar sobre o que tu faz. Porque é isso que tu faz também. Tu tira essas escamas das perspectivas do que o profissional é capaz de fazer através dessa ambiência digital, para que você dê mais visibilidade para quem você é como profissional. E eu acho que essa visibilidade para quem você é como profissional, ela tem muitas camadas. Porque não é para o médico.
Ah, é pro, sei lá, pro cirurgião, pro dentista, pro fisioterapeuta, da pessoa que faz, não sei, que é o esportista, pro atleta. Não, existem tantas possibilidades. Eu acho que hoje em dia qualquer profissional, Qualquer profissional. qualquer atribuição, você consegue vender o seu trabalho Sim. de uma forma diferente e administrar essa receita de uma forma muito mais otimizada. Escalável, né? Escalável. Eu acho que isso também é muito importante Sim. para esse novo universo, né, profissional. Então, mastiga um pouco mais disso. Então, hoje eu sou sócia com meu esposo, né? Nós temos o Grupo Scale Performance, que é a nossa empresa, que assim, por realmente embaixo do sangue de Jesus, ele tem feito a gente, graças a Deus, crescer a cada ano muito. Hoje a gente ajuda mais de 150 pessoas que estão ali com a gente. A gente constrói negócios digitais. O Grupo Scale Performance, ele nasceu para construir negócio digital de alto valor escalável, né? Então, eu estou ali, eu sou o backstage, certo? Jorge ali é a cara, e quem tá ali na frente, eu sou o backstage, eu sou a estrategista digital, eu sou a que cuida ali do branding do nosso grupo Scale Performance, certo? Tô junto com ele também nas entregas, mas o meu core business, né, o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, tá ali, é realmente como você falou, é conseguir olhar ali para a pessoa e extrair o que ela tem de melhor, né? Extrair aquilo que ela quer passar para o mundo, transformar aquilo em um modelo de negócio. Transformar aquilo, peraí, vamos entender o que você, como profissional, como mãe, como médica, quer passar para o mundo e transformar isso em um modelo de negócio mesmo. Como é que você pode estruturar esse negócio, né? Como ajudar ela a fazer isso, certo? E hoje é o que eu faço, e assim, eu amo fazer o que eu faço, eu tenho até que ter cuidado, porque Então. assim, exato, eu tenho até que ter cuidado, que a gente estava falando, porque eu amo tanto que às vezes, se eu não tiver cuidado, eu tô passando mais tempo trabalhando do que estando em casa. Assim, estando em casa que eu digo... Não é de corpo presente, é de Exato. presença. Exato. E Deus me falou comigo isso tão forte nos últimos 2 meses que a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre... Deus tá ali batendo nos filhos que Ele ama, né? E aí, foi o que eu senti esses últimos 2 meses. Eu amo o que eu faço e assim, se deixar, eu trabalho muito. E acabo não estando com presença na minha família. E assim, como a gente veio crescendo muito rápido, eu tive que imergir mesmo no trabalho. E há 2 meses atrás, meu filho teve uma complicação de uma virose, teve que internar. E assim, Deus falou tão forte isso comigo. Bradou, né? Marta, Marta. Quando ele falou isso, sabe, quando vê assim, ai. E como a gente tem que estar atenta, apesar da gente já ter entendido, já ter avançado em certas áreas, mas como Deus vai estar sempre assim, ó, te trazendo de volta, porque se você não tiver o cuidado, você volta. E aí ele bradou no meu coração, Marta, Marta. E aquilo ali foi tipo cara, eu tô com meu filho dentro de casa. Eu tô trabalhando pra caramba, mas eu tô dentro de casa. Mas não é presença. Tava faltando presença, tava faltando... A cabeça tava onde quando eu tava com ele brincando ali? Eu tava no celular brincando com ele ali? Eu tava pensando no trabalho enquanto eu tava com ele ali? Então, cadê a presença? E aquilo ali, o Marta, Marta que bradou no meu coração foi tipo, ei, volta. Acorda. Acorda. E, assim... Isso, assim, é tão grave porque eu fui para uma formatura, acho que era uma turma do Paz para Toda a Vida. E aí eu tava assistindo, né, a formatura e teve um casal que, quando o esposo, né, foi falar, assim, um pouco da experiência dele, né, ele contou que é um casal que eles têm um único filho e o filho deles hoje tem, acho que 18 anos, já é maior de idade, enfim.
E tem um dos momentos lá da lição que ele tem que entregar como se fosse um caderninho de avaliação para o filho fazer um relatório, assim, do que ele tá sentindo, com a visão que ele tem dos pais, né? E aí, na hora que eles foram ter essa conversa, o filho, claro, tendo o maior cuidado do mundo, que ele ama os pais dele e tudo, mas ele falou, assim, bem posicionado, que os pais eram ausentes. E aí, ele, né, contando com mais detalhe, mas assim, simplificando, ele disse do choque de realidade para ele de ouvir de um filho que já estava na sua maioridade, de que ele foi criado com um sentimento de órfão. Porque apesar dos pais estarem em casa, eles não eram presentes. Ai, me arrepiei tudo. Ele é um cara assim bem duro, sabe? Mas ele se emocionar, ele tremeu o queixo de dizer assim, por que eu descobri isso só agora? Ai, aí isso me dá vontade de chorar. Porque, assim, cara, isso é uma geração. Exatamente, o que não se perde. E Deus é tão maravilhoso, e Deus é tão misericordioso, que Deus conseguiu proporcionar uma ambiência familiar para eles, onde o filho está na casa do Senhor, né? O casamento está estruturado. E é tipo assim, graças a Deus deu tudo certo. Mas até que ponto deu tudo certo? Porque poderia ter sido tão melhor. E não no sentido de gerar culpa, mas dizer assim, você pode hoje fazer tanto, mas poxa, eu não queria ter perdido o que eu pude ter feito e não fiz. E quantas vezes a gente migra de um extremo ao outro, de fugir da presença ou de achar que eu posso começar a semear um pouquinho mais pra frente e que vai dar certo. Sim. Que tipo assim, ai não, meu filho é bebê, meu filho não precisa de mim tanto assim, porque só come, dorme e suja fralda. Então não precisa, pode ter uma outra pessoa fazendo isso enquanto eu tô aqui produzindo essa outra coisa que é muito relevante. Aí não, meu filho é criança, assim, terna idade, bota lá pra brincar um pouquinho e tá tudo bem. Não precisa. Não, tá me vendo? Almoça comigo? Não, tá bom. A criança nem fala direito. Então não tem muito o que interagir comigo. Aí depois, não, é porque, oh meu Deus, essa criança só fala oh meu Deus do céu. Né, filho, pronto. E aí você vai postergando, achando que vai chegar uma fase que você vai simplesmente se conectar com aquela criança e pronto. Não, aí agora, meu filho tem, sei lá, 9 anos, a gente vai sentar e vai começar a se conectar e a gente se ama muito. Não. Você vai começar a colher do que você já depositou. Ou de uma criança que faz tudo para chamar a sua atenção, ou de uma criança que já não se importa mais. Sim. E que nem confia, que nem acha que você não tem nenhum interesse. Ela vai dizer o quê pra você se você não tem interesse nela? Sim. Na vida dela. E assim, e outras possibilidades, que o leque é infinito, né? Porque o ser humano é uma caixinha de Pandora, né? Exatamente. Você abre, você não sabe o que vai encontrar dentro. Mas assim, e a gente vai ou do extremo da ausência total, ou pro extremo de eu estou de corpo presente. Não, meu filho me vê, meu filho almoça comigo, meu filho tá comigo todo dia, eu estou dentro de casa, como se isso fosse estar conectado. Tantas crianças que eu escuto e que eu vejo fazer assim, solta o celular, papai. Solta o celular, mamãe. Total. Para um pouquinho. Total. Bota o celular ali. Eu passei por isso. Teve momentos que eu brincava com as crianças, eu achava tão fofinho que eu queria filmar, queria brincar. E aí, a Jade era pequenininha, ela disse assim, mamãe, eu posso guardar o seu celular? Eu fiquei assim, é sério? Foi comigo? Foi comigo. Digo, guarde, filha. Ela pegou o celular e botou numa prateleira super alta. A criança nem alcançava. Eu digo, foi assim, o cheque de realidade que eu precisava. E a gente tem que estar o tempo todo se policiando exatamente nos pilares que a gente não policia, porque não bota os pilares, porque não tem uma linha, não riscou o chão para determinar o que faz sentido do que não faz. Não. Então, você começa a errar e você não sabe nem como checar, como conferir. Onde é que eu tô errando, né? O que é importante não tem parâmetro. Não tem parâmetro. Não tem parâmetro. Exatamente. Mas Deus é tão bom e tão misericordioso que Ele usa até situações de caos para nos puxar de volta e dizer, peraí, eu tô aqui. Peraí, vai dar certo.
peraí, E uma tem conversa jeito. como essa, né, amiga? Porque, querendo ou não, a gente tava falando isso É. mais cedo. Que é o quê? Ser sábio é você olhar para a experiência do outro e aprender com a experiência do outro. Então, se a gente tá aqui abrindo nossas feridas, né? Ou olhando ali e dizendo, olha, o que eu passei ali com a infertilidade. Não é fácil você trazer uma vulnerabilidade dessa à tona, entendeu? Então, trazer isso, olha, aconteceu isso com a minha filha, aconteceu isso, Deus olhou para mim e falou, Marta, Marta, eu tô ali de corpo presente. Então, isso são vulnerabilidades nossas. Que a gente não tem prazer de trazer para confessar. fora. Mas que é importante, porque quando a gente traz para fora, outra pessoa pode aprender com o nosso erro, como a gente aprendeu com o erro de outra pessoa. E a gente estava conversando mais cedo e eu acredito muito nisso. Deus tem levantado mulheres. Deus tem levantado... E homens também, óbvio. Mas, assim, eu sinto muito isso no coração. Deus tem levantado mulheres, porque eu acho que a mulher, ela constrói um lar e ela destrói um lar, isso é bíblico, né? Ela constrói um lar, então se o inimigo, ele consegue, a mulher, ele já fez boa parte do trabalho dele. Ele determina o futuro do jogo. Exato, então assim, eu acho que Deus tem levantado mulheres para que nós possamos aprender com o erro da outra, com a história da outra, com o insight da outra, entendeu? E eu acho isso, assim, incrível. Total, assim, eu vejo muito essa ambiência, né, de ouvir, de entender, como colocar um espelho diante de mim, né? Tudo que eu gosto muito de ouvir, de conhecer, de saber a história das pessoas e ter um pouco mais de profundidade, porque, juro por Deus, toda humildade do meu coração, tudo que eu escuto, eu coloco um espelho na minha frente para pensar, meu Deus, o que eu tô fazendo com relação a isso? Assim, o quanto que eu posso aprender disso e o quanto que eu preciso me regular diante disso. Tudo para mim é para eu colocar um espelho, porque não que eu seja centrada em mim mesma, mas que eu veja a minha responsabilidade social, no sentido de que tudo que eu vivo também não é só sobre mim. Sim. É sobre como a minha vida vai repercutir. A gente tem sim que olhar para si para entender que tudo que a gente faz é um legado que a gente está deixando. Existe um rastro, né? E ao mesmo tempo existe uma colheita pessoal. Sim. Se eu quero colher coisas boas, eu tenho que semear coisas boas, mas eu não vou comer o fruto sozinha. Eu não vou usufruir disso sozinha. Tem outras pessoas do mesmo jeito. Erro. Não existe essa de a vida é minha, eu faço o que eu quiser. O que você faz na sua vida não é só você que colhe. Não é só você que paga o preço. Não é só você que sofre. São gerações, são pessoas ao seu redor, são pessoas que deixaram de receber algo que só você tinha para dar. E ter essa consciência, né, nos coloca no lugar de responsabilidade, nos coloca no lugar de autorregulação constante e, de novo, para a dependência de Deus. Porque eu sou incapaz de resolver todas as minhas questões sozinha. Sim. Sou incapaz. Se não for na dependência do Senhor, até o que eu resolver não vai ser pro melhor. Vai ser para orgulho, vai ser para autossuficiência, vai ser para ganância, vai ser para algo que não vai construir. E até isso, às vezes, a gente perde perspectiva. Sim. Né? Total. E como isso, assim, traz a gente para um lugar de humildade mesmo. De estar sempre em busca de aprender alguma coisa, de entender, de respeitar mais a história do outro. Porque às vezes a gente olha para uma pessoa que, sei lá, tá no pódio e a gente acha assim o que passou, não sabe, né? Até que ponto faz sentido, meu Deus, e por exemplo, o crescimento exponencial, então assim, quando tu falou assim, em um ano que a gente cresceu foi muito rápido, mas é porque tem coisas que a gente vive, é aquele momento da cápsula, é aquele momento da incubadora, é aquele momento que tem uma frase que eu cultivo no meu coração que eu ouvi de um pastor, que é assim, nenhum tempo de treinamento é tempo perdido. Então, existem situações que a gente vive na nossa vida que às vezes elas parecem muito longas,
Mas é aquela puxada do estilingue Total. que você puxa devagar. Mas quando você solta, ele dispara numa velocidade que você nem vê a corda. Então, existem colheitas que você diz, vale, meu Deus, como foi rápido. Na verdade, não foi rápido. É verdade. Porque a puxada, ela foi lenta. Ela foi longa para trás. Então, não foi rápido. Mas o que os nossos olhos veem parece uma coisa. Sim. E se às vezes parece engana até a gente, que tá dentro da situação, que sabe o preço que pagou, né? A gente se surpreende, claro que as medidas de Deus são surpreendentes, né? Mas imagina às vezes para quem tá do lado de fora. Então, ter esse momento a mais, eu acho que é muito valoroso, porque as pessoas também veem que a autoridade, ela não é gratuita. Ela não é. Eu sempre falo isso, Jorge. A gente vê uma pessoa e depois a gente fala, caramba, olha como essa pessoa é isso. Não é à toa. As pessoas não chegam, elas não alcançam coisas, elas não alcançam à toa. Tem ali por trás algo que justifica aquilo. Deus é justo e fiel. Então, assim, é muito impressionante isso, assim. E toda essa nossa conversa, como eu falei, né, mulheres, né, a gente acredito que boa parte do público aqui são mulheres. E a gente tem tido essa responsabilidade de poder estar aqui, de poder estar falando. E mais ainda, no meu coração hoje, quando eu vejo o nosso propósito enquanto empresa, óbvio, toda empresa tem propósito de lucrar, ser referência, mas eu vejo a possibilidade de muitos pais terem mais tempo com os filhos, de muitas mulheres terem propósito, terem avanço financeiro e estarem e poderem ter uma rotina que caiba os outros pilares lá dentro. Porque o que eu vejo são mulheres estafadas. Isso é óbvio. E se você não tomar cuidado também no mercado digital, você também entra na estafa. Porque você tem que... Ó o Marta que eu recebi. Mas assim, você consegue. É totalmente diferente você sair 8 da manhã, voltar 6 da noite. E aí? O que você faz no 2, 3 horas que você tem ali com seu filho à noite? Quando sobra, né? Quando sobra. Né? Se for 2 horas, né? Assim, porque o esgotamento mental, o esgotamento físico, os afazeres domésticos e todas as outras coisas, elas ficam muito turvas, né? Diante dos nossos olhos. E aí eu queria te perguntar, assim, não sei, né? Não sei se pode, até que ponto, mas assim, abre aí um case de sucesso, assim, falar de alguma situação que dentro desse universo tu consegue, assim, dizer a gente foi do 10 ao 50 em, sei lá, tanto tempo, claro, né? Não precisa expor ninguém, mas assim, conseguir trazer assim, da gente conseguir mensurar, assim, entender melhor as possibilidades. Nossa ou dos nossos clientes? Dos teus clientes. A gente tem vários cases, assim, isso me alegra demais. De falar, por exemplo, meu Deus, esqueci o nome dele. Acontece. O Valmer. De falar do Valmer, que é um cliente que está com a gente há anos. E ele saía ali de zero. Na verdade, ele é empresário, né? E ele estava ali no ramo. E ele veio para dentro e a gente falou, não, vamos construir uma mentoria para empresários. Vamos construir uma mentoria para empresários. E assim, em poucos meses, ele faturou 300 mil. Uau! E assim, como ele falou, olha, eu já faturei 300 mil na minha outra empresa. E, ok, só que a margem de lucro de um produto, né, de uma mentoria, é completamente diferente de um negócio. Então, é um produto que você consegue, sim, ali, uma margem que faz muita diferença. Rentabilizar muito melhor. Rentabilizar muito melhor, pegar o seu tempo e ter ali lucro líquido muito melhor. Isso é importante. A gente tem a Tati, que também tá com a gente há mais de 4 anos. É uma pessoa incrível. E ela era coach, e ela é atleta, e ela começou a desenvolver uma mentoria para atletas. E hoje ela já faturou mais de 500 mil com mentoria. E assim,
a grande chave é o lucro líquido disso. Total. E assim, o que mais me dá alegria, como eu falei, não são números. É você ver uma pessoa poder construir um negócio. Você ver uma pessoa pegar o conhecimento dela e trazer ali para o mundo de forma organizada, construir um negócio hoje. Por exemplo, a Tati, ela já tem funcionários, pessoas que estão ali com ela, vendedores, equipe. Então, você já vê uma pessoa que começou... então, eu peguei 2 cases que falam muito comigo. Você vê uma pessoa que começou do zero ali, sem ninguém, só ela, e vê aquilo se transformar num negócio que está impactando outras pessoas e que está deixando um legado ali na vida dela. Então, isso para mim é incrível. Sem igual. E assim, uma coisa que eu acho sensacional disso é que assim, o crescimento dela não foi só para ela, porque à medida que você começa a agregar mais pessoas ao seu negócio, você tá proporcionando que outras famílias cresçam junto. Sim. E isso é muito maravilhoso, né? Eu que cresci vendo os meus pais, né, empreendendo, e literalmente eu cresci na empresa dos meus pais, né? Eu vi casamentos se formando, né? De um colaborador casar com, né? Fazer ali o casal, casou, formou família, cresceu, comprou sua primeira casa, comprou seu primeiro carro e construiu família. E aí agora é o filho, e você conseguir participar por causa de um sim que você deu a um projeto e que você acreditou e que você investiu e você vê outras famílias crescerem nisso, também construir sua vida, né? E construir a sua independência financeira, você abrir portas para isso é muito precioso, né? E como isso é maravilhoso, porque você só vai conseguir participar de algo desse tipo quando você dá a cara a tapa. Sim. E você precisa de uma estrutura para isso. Você precisa de uma mentoria, você precisa de uma direção, você precisa de uma organização, de um planejamento. E ninguém faz nada só. Ninguém faz nada só. Não dá. Não dá. Não existe crescimento. Não dá. É isso. É isso. Deus tem ministrado muito isso na nossa vida hoje, né? De ninguém faz nada só. E a gente já tá num momento onde a gente tem trazido... A gente já tem 14 colaboradores hoje na nossa empresa. Então, a gente tem trazido cabeças, tem trazido pessoas exatamente porque Deus tem falado... Né, veio exatamente do Marta, Marta. Quando Deus falou, Marta, Marta, entendi que eu precisava sair de certas coisas na operação. Já estava no momento que eu tinha que sair de certas coisas e que Ele ia trazer uma nova estrutura, um novo formato. E para isso eu preciso de pessoas. Eu não faço nada sozinha. Se não for com pessoas e pessoas felizes, pessoas que estão ali felizes, estão produzindo, estão crescendo, porque a gente não pode... As pessoas querem crescer junto. Então, eu preciso construir um ambiente onde essas pessoas estejam ali, que elas possam crescer, evoluir, para que eu possa crescer também. É isso. Meu Deus, que especial, amiga. Muito, muito, muito obrigada. Amei também, amiga. Que tempo precioso. Eu fiquei segurando assim lágrimas várias vezes. Eu aprendi uma técnica que se você não quiser chorar, encosta a língua no céu da boca. Eu digo, gente, chave de ouro essa, foi maravilhosa. Isso no casamento. Meu cerimonialista falou. Olha, eu era pra ter aprendido isso. Eu aprendi assim, eu tava conversando tava numa conferência de não sei o quê. Aí eu fui conversar com a palestrante e ela tava muito nervosa. Aí eu fui tentar acalmá-la, né, e tudo. Aí ela disse, não, eu fiz um curso, né, de como falar em público. Aí ela assim, muito nervosa. Aí eu digo, né, qual é a técnica? Vai. Porque eu tava tentando fazer com que ela acessasse as ferramentas que ela tinha. Porque eu não sabia de nada, não tinha nada pra acrescentar a vida dela. Só mesmo está ali, de corpo presente. Aí eu, e o que foi que tu aprendeu? Aí ela, não, é porque não sei o que. Eu digo, e se tu se emocionar, o que tu vai fazer? Aí ela disse, ela falou, não, se eu der vontade de chorar, é só você encostar a língua no céu da boca, né, respirar profundo. E aí eu digo, eu recebi toda a mentoria que ela fez no final de semana, num dia, porque pra mim o mais importante é isso aí. É isso, amiga.
E depois começa a se desmanchar, pinga aqui, pinga ali, já era, né? Mas, amiga, muito, 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 muito obrigada, assim. Que precioso. Eu tô, assim, abastecidíssima. Eu fui, assim, muito constrangida em amor por Deus. Você é uma ferramenta de Deus, assim, a sua voz tem uma autoridade, tem uma presença, e você poder passar isso com essa doçura, com esse olhar, é outra coisa, é outro nível, entendeu? Amiga, amei tá aqui. A cereja do bolo. Amei tá aqui. E assim, é porque Deus usa as coisas doidas pra mostrar que é Ele, né? Então, assim, eu agradeço demais. Foi uma alegria estar aqui. E quando quiser me chamar de novo, tô aqui à disposição. A gente precisa, porque aí, ó, a gente já achou os próximos ganchos, que é trabalhar com a família e trabalhar com o marido. Meu Deus. Meu Deus. Esse eu ainda tô assimilando, né? Ainda tô no processo de transformação. Entendeu? Mas essa é a parte boa, entendeu? Porque a gente vem pra cá só pra se, assim, não, entendeu? Desabafar, se lamentar e bloqueia o marido pra ele não ter acesso ao episódio. Não, mas ó, apesar de ser muito difícil, é muito transformador. E assim, acho que Deus vai e coloca porção dobrada quando o casal tá alinhado, sabe? Mas, amiga, Deus faz, eu concordo. Mas não? É punk. E assim, eu tenho que falar pouco, porque eu passei pouco tempo vivendo, assim, uma jornada profissional com Jeová. Foram em 2 momentos diferentes e muito distintos, com realidade bem distinta. E períodos curtos, mas assim, eu venho de um lugar meio de trauma, sabe? Por conta da minha jornada com os meus pais. Então, assim, nossa, é pura lamúria. Mas é pra, assim, um podcast completo só sobre isso, que, meu Deus. Porque Senhor da Glória é forte, igreja. Amiga, muito obrigada. Foi muito especial. E se você aguentou até aqui, você não só aguentou, você suportou, você foi suporte para nós durante esse episódio. Eu tenho certeza que você também foi suportado, recebeu o suporte de Deus para poder continuar a sua vida agora com esse fôlego novo, com esse ânimo a mais, com esse combustível. E eu tenho certeza que você tem algo para me contar a partir disso. Agora vamos respirar, porque já ficou profundo demais. Corta para o próximo episódio. Um cheiro.